Um dos textos mais extraordinários da Bíblia sobre o discipulado é o episódio de Jesus e a mulher samaritana, em João capítulo 4. Neste capítulo são apresentados alguns princípios para a prática do discipulado eficaz, um a um, onde uma pessoa salva a outra. Eu queria trabalhar com vocês, nesta oportunidade, 4 desses princípios, aqui em João capítulo 4. Princípio número 1 está no verso 4. Diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aqui está o princípio. Programemos alguns desvios do caminho. O que eu quero dizer com isto? Havia uma obrigatoriedade imperativa que fez necessário com que Jesus Cristo passasse por Samaria. Uma necessidade divina impelia Cristo para ir a Galileia via Samaria. E não era uma necessidade de encurtar o caminho, era uma razão ligada à sua missão. Jesus sentia necessidade de passar por Samaria, porque sabia que ali esperava por ele uma pessoa angustiada, rejeitada, infeliz. Como bom judeu, a atitude mais natural por parte de Cristo seria que ele tivesse evitado qualquer contato com os samaritanos. O Rabi Eliezer afirmava que aquele que come o pão oferecido pelos samaritanos é semelhante ao que come carne de porco. Que triste! Jesus conhecia todos os preconceitos que separavam judeus e samaritanos, mas Jesus também sabia que a vida não tinha mais sentido para essa pobre mulher samaritana. Para o Senhor Jesus Cristo, era necessário passar por Samaria a fim de libertar da escravidão essa pessoa e fazê-la cidadã de seu reino. Não foi o azar que levou até Samaria, a Jesus Cristo, não. Foi o grito silencioso de alguém precioso aos olhos de Deus, por causa da missão. A Jesus lhe era necessário passar por Samaria. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo, permitam-me algumas sugestões. Quando estamos viajando de carro, podemos desviar do caminho para visitar uma pessoa, um interessado no Evangelho. Pode ser 10 minutos, pode ser meia hora. Esse tempo pode ser suficiente para levantar o ânimo ou ajudar a tomar uma decisão. Em meio a um concílio, podemos chegar meia hora antes ou uma hora mais tarde ao hotel para termos uma conversa importante, decisiva, ou para fazer um lanche com um discípulo. Nas intensas atividades dia a dia, o irmão ou irmã da igreja local certamente pode dedicar alguns minutos para uma ação discipuladora, uma visita, um estudo bíblico, uma ligação telefônica, uma mensagem de WhatsApp, etc. O que aprendemos com tudo isto? Aprendemos que, quando a missão está no coração, desvios no caminho precisam ser praticados para oferecer orientação e salvação. O segundo princípio está no verso 6, João 4, 6, e diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Aqui está o segundo princípio. Busquemos as pessoas nos lugares apropriados. O texto diz que estava ali a fonte de Jacó. Aqui a ideia é de fato uma fonte, um manancial de água. A palavra original para fonte significa literalmente manancial. No entanto, um pouco mais à frente, nos versos 11 e 12, o que era fonte se torna poço. Ou seja, a fonte de Jacó é chamada de poço de Jacó. E fonte aparece novamente no verso 14, em referência à fonte cuja água salta para a vida eterna. Qual a diferença entre poço e fonte? Fonte é um dom de Deus. Poço é uma obra humana. Deus deu e dá a fonte. Jacó cavou o poço. E por que o poço é chamado primeiramente de fonte,
para depois ser chamado pelo nome de poço? Primeiramente, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana é sobre água natural. E neste caso, o poço de Jacó é uma verdadeira fonte com água fresca que flui naturalmente. Mas, quando a conversação vai para o lado espiritual, com o tema da água viva, Jesus é a fonte e Jacó é apenas um poço. Existe apenas uma fonte e essa fonte é Jesus. Isto, gente, tem um profundo significado teológico e espiritual. Aquilo que até o começo da era messiânica era uma fonte, estou falando do judaísmo, a religião do povo de Israel, com o surgimento de Cristo passou a ser um poço de conquistas humanas. Perdeu o sentido porque finalmente havia surgido a verdadeira fonte de água pura e salutar, como diz o lindo hino. Irmãos e irmãs, é terrivelmente perigoso pensar presunçosamente, assim como a mulher samaritana, que estamos vivenciando uma autêntica religião de adoração, quando na verdade estamos simplesmente desfrutando de um poço. Tudo que Deus faz é fonte e tudo que nós fazemos é poço. Diante de tudo isto, eu penso o seguinte: é nossa missão irmos aos poços para convidar as pessoas à fonte. Aqui os poços representam metaforicamente os lugares onde as pessoas se concentram, ora por necessidade imperiosa, ora por fuga. Esses lugares oferecem coisas, mas não oferecem o essencial. Mas as pessoas estão lá. As pessoas estão lá no poço, achando que o poço é fonte. A nossa missão é ir a esses poços para trazê-las à fonte. O nosso trabalho missionário é ir a esses lugares onde as pessoas se concentram, achando que é um lugar bom, achando que é fonte, mas é poço, para trazê-las à única fonte de água pura e salutar, Jesus Cristo. Um lar onde falta Deus é um poço. Vamos visitar as pessoas nas casas para levá-las à fonte. Um condomínio fechado onde falta Deus é um poço. Pode ser bonito, lindo, maravilhoso, mas é um poço. Vamos dar um jeito, gente, de visitar as pessoas nos condomínios fechados, nos prédios fechados, para levar essas pessoas à fonte. Um escritório onde falta Deus é um poço. A pessoa que trabalha lá pode ganhar milhões, pode ser chefe de centenas de pessoas, mas está num poço. Vamos dar um jeito de visitar as pessoas nos escritórios para levá-las à fonte. Uma sala de aula cheia de alunos não cristãos é um poço. Vamos falar de Deus nas salas de aulas com alunos não adventistas para levá-los à fonte. Provavelmente, muitas pessoas não irão à fonte por vontade própria, a menos que as busquemos nos poços. Por isso, a nossa missão é ir aos poços para buscar as pessoas, para levá-las à fonte que é Jesus Cristo. Vamos agora ao terceiro princípio que está no verso 7. Diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aqui está o terceiro princípio. Tomemos a iniciativa. Jesus Cristo pede um favor, e ao pedir o favor, ele se coloca em posição de necessitado. Ao assumir essa postura, ele surpreende a mulher. Ellen White diz que nenhum oriental negaria um favor tal. E ela continua escrevendo: mas o Salvador estava tratando de encontrar a chave de seu coração, e com o tato nascido do amor divino, ele não ofereceu um favor, ele pediu um favor. O oferecimento de um favor poderia ter sido rejeitado, mas a confiança desperta a confiança, diz Ellen White. A confiança desperta a confiança. O rei do universo, o rei do céu, se apresentou a esta pária da sociedade, pedindo um serviço de suas mãos. Que tremenda psicologia de Jesus Cristo! Com a finalidade de ganhar a confiança, ele pede um favor. Com a finalidade de abrir o coração da desconhecida, ele toma a iniciativa. Sabe que algumas pessoas
acham que os adventistas são muito diferentes e por isso olham com desconfiança aos adventistas. Para quebrar essa barreira, precisamos tomar iniciativas. Algumas pessoas olham com desconfiança aos adventistas e para quebrar essa barreira, precisamos estar ao nível delas, precisamos nos fragilizar, admitir que somos necessitados. Na psicologia de Jesus, o ato de pedir desperta a confiança, pois quando pedimos, dizemos que confiamos. Por isso, em vez de apenas oferecer, peçamos. Peçamos um favor, peçamos participação, podemos pedir presença, podemos pedir participação direta, colaboração, contribuição. Que tal? Quando permitimos e solicitamos que as pessoas se envolvam, é gerado todo um clima de confiança. Por isso, tomemos a iniciativa. O quarto princípio está dos versos 10 ao verso 26. E o princípio é o seguinte: dialoguemos com profundidade e eficácia. Jesus Cristo, conversando com a mulher samaritana, é uma verdadeira aula de comunicação eficaz. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana é uma verdadeira aula de conversa crucial. Eu descobri vários componentes de uma conversa eficaz lendo João capítulo 4, 10 a 26. E eu quero mencionar rapidamente aqui 8 desses princípios. Verso 10. Uma conversa profunda e eficaz desperta o interesse por algo melhor. Verso 13. Uma conversa profunda e eficaz mantém o foco. Verso 16. Uma conversa profunda e eficaz é direta, incisiva, sem enrolação. Vai, chama teu marido. Verso 17, uma conversa profunda e eficaz valoriza a sinceridade. Valoriza a sinceridade. Verso 18, uma conversa profunda e eficaz não fica na superficialidade. Vai no fundo do tema, lá no fundamento. Verso 22, uma conversa profunda e eficaz evita generalidades para apenas agradar. Em lugar disso, conduz à verdade para impactar e transformar. Versos 23 e 24, uma conversa profunda e eficaz oferece teologia sólida e profunda. E finalmente, verso 26, uma conversa profunda e eficaz não fica apenas na teologia filosófica, teórica. Uma conversa profunda e eficaz apresenta Jesus Cristo como a solução. Saber dialogar é essencial no processo do discipulado. Nesta história, João registra apenas 182 palavras de Jesus Cristo que foram suficientes para impactar e transformar a mulher. Necessitamos melhorar a qualidade de nossos diálogos a fim de melhorar a qualidade de nossas conversas. Bom, a pergunta inicial foi a seguinte: como discipular? Como discipular? A resposta é muito simples. Número 1, programemos alguns desvios no caminho. Número 2, busquemos as pessoas nos lugares apropriados. Elas estão nos poços. Vamos levá-las à fonte. 3, tomemos a iniciativa. 4, dialoguemos com profundidade e eficácia. Gente, isto é assustadoramente simples. No entanto, funcionou. Comentando esta história, Ellen White escreve que os fariseus desprezavam a simplicidade de Jesus Cristo. Os fariseus esperavam coisas espetaculares, eles queriam sinais, milagres que comprovassem a divindade de Jesus Cristo. Por outro lado, os samaritanos não pediram nada extraordinário. E Deus os alcançou. A nossa época está hipnotizada pelo paradigma do show. Pressionados pelo novo e a novidade, muitas vezes buscamos fazer coisas diferentes, criativas, inovadoras, novos enfoques, novos intentos, novos métodos, novas linguagens.
Queremos ser inovadores, sair da rotina, apresentar novas estratégias, sugerir novos cenários, criar empreendimentos atuais, modernos, pós-modernos. Tudo bem querer ser inovador. Tudo bem querer desfrutar de coisas espetaculares. Mas Jesus Cristo, discipulando a mulher samaritana em João 4, nos mostra, além desses 4 aspectos que eu mencionei, nos mostra pelo menos mais 5 características do discipulado bíblico. Número 1, o discipulado pode ser algo simples e comum, com resultados espetaculares. Número 2, me mostra que podemos discipular olhando nos olhos com simplicidade, sem a necessidade de grandes recursos, grandes orçamentos e estruturas enormes e complexas. Número 3, o discipulado pode ser um processo longo e demorado, como no caso de Nicodemos, ou pode ser um evento rápido, tanto em seu desenvolvimento como em seus resultados, como no caso da mulher samaritana. Número 4, o discipulado eficaz não acontece na multidão. O discipulado eficaz acontece na individualidade. Número 5, este episódio também me mostra que o discipulado autêntico não requer inventar atividades artificiais, mas sim viver de modo natural, pois o discipulado autêntico é um estilo de vida, um modo de viver diariamente. Simplicidade, naturalidade, praticidade e eficácia, marcas do discipulado de Jesus Cristo em João capítulo 4. Que tal? Vamos viver isso? Se assim fizermos, certamente teremos resultados espetaculares para a igreja. Que Deus nos abençoe.